Olá, eu sou a Lucia Almeida da Escola de Paz e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre limites. Aliás, eu acho que a gente vai falar muito sobre limites nesse canal, porque quando a gente pensa em educar, quando a gente pensa na nossa postura como pai, como educador, né, como aquele que é responsável pela criança, principalmente pensando aí naquele que é responsável na educação, falando no âmbito familiar, o pai, a mãe, o tio, o responsável, aquele que cuida da criança, né, os pais, as mães, porque hoje nós temos diferentes constituições de família. Então, pensando naquele que educa a criança no dia a dia, o limite, ele é um assunto extremamente importante e fundamental. E a gente tem que pensar sempre que a criança, principalmente de 0 a 3 anos, falando aí dessa criança da primeiríssima infância, é uma criança que, se a gente trabalha todos esses temas que eu tenho falado para vocês a respeito da questão da empatia, da questão do sono, se você coloca regras, se essa criança tem uma rotina, se essa criança tem limite, tudo adiante fica mais fácil. O desenvolvimento cognitivo, como eu já falei, essa questão da inteligência, da criança aprender, é muito mais tranquila. O desenvolvimento emocional, para você ter uma criança mais segura, uma criança que tenha mais controle das suas emoções, fica mais fácil de lidar. E o desenvolvimento físico envolve tudo. Educar com tranquilidade, educar com amor faz a diferença no futuro adulto que você vai ter em casa. E o limite, ele é importantíssimo. Por quê? Na vida a gente vai ter limite para tudo, a gente vai precisar de limite para tudo. Então a gente tem hora para trabalhar, hora para dormir, hora para comer, hora para estudar, hora para namorar, hora para passear. Tem dia da semana certo para as coisas, para tudo na vida. O limite, ele acompanha a gente durante a vida. Se eu não estabeleço e não determino esses limites no começo da vida do meu filho, da minha criança, vai ser bem complicado acontecer isso mais tarde. Como eu sempre digo, não é impossível, é sempre possível. Então, se você ainda não estabeleceu limites para o seu filho, ele está aí com 6 anos, não é impossível. Ele está com 8, ele está com 9, não é impossível. Mas vai ser sempre mais difícil, vai ser sempre mais cansativo. E como eu já disse em outras vezes, pensando na sanidade mental de quem educa, né, de quem cria essa criança, por que a gente já não começar a coisa fácil? Não é muito mais tranquilo a gente iniciar a escrita de um livro, iniciar qualquer atividade que a gente escolha fazer com organização, com padrão? Educar funciona assim. Então, desde muito pequeno, tem que ter o limite, tem que ter as regras, tem que ter o horário certo para dormir, o horário certo das mamadas, tem que ter hora para tudo. Então, como estabelecer limite com o meu filho? Eu começo com coisas muito simples, conversando. A mãe que diz: quando eu tô com a minha criança eu só falo gugu, dadá, bebê, babá, mamá, papá. Lógico que a gente fala isso com eles, porque é a primeira linguagem deles, é como eles conseguem se expressar, e a gente vai repetindo, e precisa e deve. Mas a gente também deve dizer: olha, agora tá na hora de mamar, nós não vamos assistir televisão, nós vamos sentar e vamos mamar. Então, seja o leite materno do peito, seja a mamadeira, se organize, tenha um lugar para isso. Então, o limite, ele não começa da criança para o adulto, é o contrário, ele começa do adulto para a criança. Então, eu, como mãe, como pai, como cuidadora, eu tenho que me organizar, eu tenho que estabelecer limites na minha rotina para que eu consiga passar isso para minha criança. Então, eu tenho que ter hora organizada para dar uma mamar, hora organizada para troca, para o banho, para o horário de dormir, para tudo que vai acontecer no decorrer do dia, para que essa criança se acostume com essa rotina e tenha limites no seu dia. Isso vai fazer a diferença na hora da alfabetização desse pequeno. Isso vai fazer a diferença quando ele entrar na escola, que no começo ele vai sofrer, ele vai ter o período de adaptação, que é extremamente normal e que a gente também vai falar um pouquinho aqui no canal, né? Mas ele vai saber lidar com isso. Então, lembre-se, colocar
limites para o seu filho é necessário e importante. Você vai estar contribuindo para ter um adulto muito mais seguro e muito mais tranquilo. Muito obrigada e até a próxima!